Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso resumo Escola Bíblica. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Por que resumo? Porque aqui é apenas um breve comentário, Temos aí 30 minutinhos aproximadamente, mas eu quero convidar você para estar na igreja conosco, que todos os domingos, pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos esta lição completa dada por um dos nossos melhores professores ali da igreja Assembleia de Deus. Temos ali na nossa igreja 5 professores de adulto e alguns professores de crianças, professores de jovem. Então eu convido você para estar lá conosco todo domingo às 9 horas da manhã. Convido você também, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever, digitando paulo.delanhese, para nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Vamos à nossa matéria de hoje, lição de número 8, que será dado no próximo domingo, uma aliança superior. Por que superior? Vamos entender no decorrer da nossa matéria de hoje. Texto áureo. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povos. Hebreus 8:10. Verdade prática. A nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Temos algumas promessas dentro das leituras e alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Hebreus 8:2, um tabernáculo celestial fundado pelo Senhor. Hebreus 8:3-4, um ministério celestial transcendente ao sacerdócio terreno. Hebreus 8:6, um ministério eficaz e fundamentado em promessas superiores. Hebreus 8:10, promessas fundamentadas no Espírito. Hebreus 8:11, uma promessa de natureza individual e universal. E ainda Hebreus 8:12, uma promessa de natureza misericordiosa. Então essas são as promessas que o Senhor faz a nós, a sua igreja, a sua noiva. Nossa leitura bíblica em graça está baseado em Hebreus 8:1-10. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal que está assentado no céu à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todos sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereçam dons segundo a lei, as quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o conceito que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu lhes porei
e não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então aqui está o novo concerto que o Senhor quer fazer com a igreja, aliás, que ele fez com a igreja e com todo o povo que o aceitar. Um concerto não de homens, mas um concerto celestial, um concerto diferente, um concerto que não precisa ser renovado. Antes de adentrarmos a lição, eu quero fazer 3 perguntas para você. A nova aliança é dotada de uma dimensão superior, de uma natureza superior e de uma importância superior à antiga. Então, a nova aliança, ela é superior, de uma natureza superior e de uma importância superior e também de uma dimensão superior à antiga. Essa é a pergunta para que você possa analisar e responder a você mesmo. Introdução. O capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior, um santuário superior e também um sumo sacerdote, Cristo Jesus, como um ministério superior. Igualmente superior, o antigo santuário terreno, com seu complexo sistema de ritos, dera lugar a um novo santuário, o celestial, onde o próprio Senhor Jesus oficia como sumo sacerdote. Mas ele não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei, que está sentado à destra do Pai para interceder pelo seu povo. A nova aliança tomou obsoleta a antiga, por ser de natureza espiritual, interior e de se firmar em superiores promessas. Então a nova aliança, ela é superior ao pacto levítico. Ela é superior à aliança antiga, porque a aliança antiga era uma aliança temporária. Era uma aliança que tinha o dia, a hora e o momento certo para se acabar. Porque Deus já vinha falando na sua palavra, até com o próprio Moisés, né, com os profetas, com os sacerdotes, que ele faria uma aliança superior, que ele faria uma nova aliança e que essa nova aliança seria diferente da antiga aliança, que era apenas rituais. Logicamente que ela apontava para a aliança perfeita que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, por mim, por você, pela igreja, pela noiva, a qual ele compra com o seu precioso sangue. Tópico 1. Um santuário superior. Parte 1 do tópico 1. Pertencente a uma dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. No livro do Êxodo consta instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário. Êxodo 25, 1 ao 9. Lá você tem todo o destaque do modelo a qual Moisés deveria constituir o tabernáculo dado por Deus ainda no monte a ele. As recomendações dadas a Moisés, conforme expõe o registro sagrado, eram destinadas à construção de um santuário onde Deus habitaria com eles. Êxodo 25, 8. Essa era, portanto, a finalidade terrena do tabernáculo móvel. E era nesse tabernáculo que tanto o sacerdote como o sumo sacerdote exercia seus ministérios. Todavia, foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado
de verdadeiro tabernáculo, por pertencer à dimensão celestial. Então, o tabernáculo que seria estabelecido no lugar do antigo tabernáculo feito por Moisés, segundo o próprio escritor aos Hebreus, é o próprio céu, aonde o Senhor Jesus oficializa, o sacerdócio em prol da sua igreja, em prol das nossas vidas. Não mais, como veremos à frente, com sacrifícios de animais. Não mais oferecendo sacrifício todos os dias, mas intercedendo diante do Pai pela minha vida e pela sua vida. Não com meros rituais, mas mostrando o sacrifício perfeito que ele realizou na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue pela sua igreja. Parte 2 do tópico 1. Possuidor de uma natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro. Na verdade, o tabernáculo terreno era um tipo que aponta para o santuário celestial. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Ele era o lado visível de uma realidade invisível. Invisível, mas real. O santuário terreno era por natureza temporal, figura do verdadeiro santuário que é espiritual e eterno. Foi nesse santuário que Jesus tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Então, o ritual, a construção e a realização do santuário terreno era uma figuração do verdadeiro santuário, da verdadeira promessa que Deus tinha com o seu povo, Não era simplesmente aquela promessa daquele santuário terreno, daquele santuário que tinha hora e dia marcado para se acabar, mas era de um sacerdote, de um santuário eterno, de um sacerdote que não se acabaria. Então tudo ali, dentro do ritual levítico, arônico, oficializado pelo sacerdote, remetia-nos a olharmos para um futuro próximo, aonde haveria um sacerdote com um ritual que não precisaria mais se repetir, mas com um ofício oficializado para todo o sempre. E não mais sacrifício de animais, mas sacrifício do próprio Filho de Deus pela igreja. Por isso, sacrifício perfeito. Por isso, um sacrifício que não precisava se repetir. Porque chegou dado momento que o ritual virou apenas um ritualístico religioso. O povo não buscava mais a Deus, o povo não tinha mais o coração voltado para Deus, ao contrário, estavam cada dia se afastando mais do Senhor. Chegou o momento que o Senhor disse que ele não queria mais sacrifício, mas que o povo rasgasse o seu coração e não as suas vestes, porque o povo queria se mostrar contrito, queria se mostrar espirituais, rasgavam as suas vestes, choravam, jogavam cinzas na cabeça, mas nada mudava. Então Deus estava cansado dessa situação. Deus estava cansado desse sacrifício falido e por isso providenciou um sacrifício infalível que é Jesus. Então a figura do tabernáculo terreno mostrava apenas a figura do tabernáculo celestial e perfeito, diferente do terreno, que era imperfeito. Parte 3 do tópico 1. Possuidor de uma importância superior. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste contrastamos com o terrestre. Certo autor
destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terreno. Primeiramente, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Este fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino, isto é, unidade e santidade. Deus requer um santuário. O Deus santo exige um povo santo. Levítico 19, 2. No tabernáculo celeste habita a plenitude da divindade. Em terceiro lugar, o tabernáculo revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vista na sua arquitetura, tais como as ações que os agradava, e em mentais e materiais os graus de santidade exibidos no átrio, o lugar santo e o santo do santo, mas tudo isso era apenas sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Então, por mais que os rituais mostravam um tabernáculo santo, por mais que os seus utensílios eram purificados, né? Eram feitos de ouros, né? Tinha todo aquele ritual mostrando santidade, ele ainda assim era terreno. Ele ainda assim não conseguia mostrar realmente a perfeição do nosso Deus. Por quê? Quem habitava ali, ele era santo, 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 como viu o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro. Então, o homem, por ser pecador, ainda que procurava de todas as maneiras se santificar, porque era a exigência de Levítico 19, 2, porque quem habitava no santuário era santo, e não aceitava o pecado e não aceitava a contaminação. Inclusive, se o sacerdote tivesse em pecado, ele morria quando oficializava o sacrifício dentro do santuário. E hoje não é diferente. Talvez você não veja cantores, pregadores e pastores e ministros morrendo no altar, mas talvez não estejam morrendo fisicamente, porque espiritualmente já estão mais do que mortos, porque não têm oferecido sacrifício verdadeiro. Porque o sacrifício que o Senhor quer que eu e você oferecemos a Ele, tem que ser um sacrifício santo, tem que ser um sacrifício verdadeiro. E Paulo, na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1, ele dá-nos um modelo de sacrifício que devemos oferecer a Deus hoje, que é um culto racional, um culto que agrada a Deus, e não qualquer culto. Há pessoas que hoje acham que é simplesmente vir à igreja, é simplesmente mais um culto, é simplesmente mais uma santa ceia, mas não é. O culto que agrada a Deus, ele tem que ser um culto oferecido com perfeição. Deus não aceita um culto manchado, um culto mentiroso. Então você tem que tomar cuidado, porque a antiga aliança matava fisicamente, mas a nova pode matar espiritualmente. E matar espiritualmente pode ser pior do que física, porque quando se fala espiritualmente, pode-se perder a salvação, pode-se acordar no inferno. Então é muito pior do que morrer fisicamente. Então não se engane achando que porque vivemos na graça e não na lei, que podemos fazer o que queremos. A lei punia fisicamente, a graça pune eternamente. Amém? Vamos ao tópico 2, um ministério superior. No aspecto posicional, o autor mostra, através de seus argumentos, que Jesus de fato deve ser visto como um verdadeiro sumo sacerdote rei. Já foi destacado em lições anteriores que no antigo pacto, nenhum rei exerceu de forma legítima a função de rei e sacerdote.
Dois exemplos bíblicos de reis que se tentaram atuar como sacerdotes e reis, mas foram reprovados pelo Senhor. Temos aí Saul e Osias. Jesus é o único sacerdote rei que cumpriu as exigências da lei proféticas das profecias bíblicas do Salmo 104, verso 4. Ou melhor, Salmo 110, verso 4. Por ser de uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. E por ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, também não está limitado a um tabernáculo terreno. O seu santuário, onde ele oficiou ou é divino, além de maior e melhor em dois outros aspectos. Então, o Senhor, Jesus, é o único que é sacerdote rei, como aprendemos na lição passada. Demos aí o exemplo do comentarista sobre Saul e Osias, que tentou ser sacerdote. Saul não esperou Samuel e foi oferecer sacrifício. Quando Samuel apareceu, a palavra de Deus nos diz que Samuel se irou contra Saul e rasgou o seu reino por ordem de Deus. Ainda que Saul chorou, ainda que Saul implorou, não houve mais reconciliação para ele. No caso de Osias, quando Osias tenta entrar no templo, ainda que ele era um ótimo rei, ainda que ele havia feito várias batalhas e vencidas no nome do Senhor, mas quando ele tentou fazer o que o sacerdote fazia, a Bíblia diz que saiu lepra na sua testa e Osias morreu leproso, porque quis fazer algo que ele não foi chamado. Então aqui também tem um alerta para mim, um alerta para você. Não podemos fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, viu? Não podemos brincar com as coisas de Deus. Não importa se temos boa intenção, porque a boa intenção nem sempre é aquela que Deus determina. Eu até lembrei agora de Uza, né? Aquele jovem que tentou segurar a arca. A primeira impressão, ele estava fazendo algo bom, mas havia uma ordem na lei que ninguém podia tocar na arca. Para começar, tudo ali estava errado. Aquela arca estava no carro de boi. A arca não era para estar no carro de boi. A arca era para estar nas varetas e nas costas do sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso Deus matou aquele homem. Então tome cuidado, viu? Quando você for tocar nas coisas de Deus ou quando você for oferecer o seu culto de sacrifício ao Senhor. Parte 2 do tópico 2, no aspecto funcional. No antigo pacto, os sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas e sacrifício. Muitas das vezes, o sumo sacerdote também, uma vez no ano, Hebreus 8:3. Cristo, à semelhança do sistema sacerdotal arônico, também deveria ofertar para oferecer. Contudo, há duas coisas que diferenciam o sacerdócio de Cristo com o antigo pacto. Ele mesmo deu-se em sacrifício. 1 Coríntios 5:7. O sacerdote ele oferecia sacrifício de animal, tanto pelo povo como por ele. Mas Jesus não ofereceu o sacrifício de animal. Ele ofereceu a sua própria vida. Ele ofereceu a sua vida em redenção à igreja, em redenção à noiva. E este, ao contrário do sacrifício levítico, não mais se repete. Foi efetuado de uma vez por todas, né? Porque o sacrifício levítico tinha que se repetir de ano em ano, e sempre que o povo pecava, vinha até o Senhor. O sacrifício de Cristo é perfeito. É uma única vez em prol da sua igreja. Cristo, portanto, não está mais oferecendo sacrifício no céu de forma repetida, como fazia o sacerdote levita. Agora, ele intercede por todos os que invoca. Então, todos aqueles que chamam pelo Senhor, todos aqueles que buscam pelo Senhor, eles recebem, né, a salvação, né? Eles recebem a promessa do Senhor sobre as suas vidas de serem abençoados. No aspecto cultural,
parte 2. O autor escreve a partir da perspectiva de que o culto levítico continua em pleno funcionamento. Havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estavam estritamente relacionadas ao culto. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque suas atividades culturais eram em tudo superior, visto se realizar no santuário celestial. Os sacrifícios dos levíticos realizavam-se no tabernáculo terreno, e o sacrifício perfeito de Cristo é realizado em prol da sua igreja no celestial. É por isso que ele é superior em tudo. O que é aliança? Aliança é ligar ou unir-se. Em linguagem teológica, é um acordo firmado entre Deus e a família humana, através do qual ele promete abençoar os que lhe aceitam à vontade e guardar os seus mandamentos. Gênesis 17, 1, 21, foi a aliança feita com Abraão. A base da aliança é o amor divino. É um compromisso gracioso da parte de Deus, pelo qual ele concede-nos favores imerecidos. Então a aliança é isto, é um favor imerecido que Deus tem para comigo e para com você. Uma promessa superior, parte 3 e tópico 1, Deus de natureza interior e espiritual. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Êxodo 19, 5 ao 6. Essa aliança foi escrita em tábuas de pedra, revelando assim o seu lado interior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro. Hebreus 8, 9. Tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova aliança. Nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedra, mas sim no coração, não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Hebreus 8, versículo 10. A antiga aliança, ela vinha de fora para dentro. Era tudo ritualístico. Já na nova aliança é de dentro para fora. A nova aliança, ela mostra como está o coração do homem e da mulher diante do Senhor. Porque a antiga aliança, ela falhava, porque mascarava o verdadeiro sentimento. Então Deus hoje, ele conhece o meu coração. É por isso que o pecado hoje não é simplesmente por fazer o ato. Jesus disse que só de pensarmos nós podemos pecar. Porque do coração do homem e da mulher procede as injustiças, as injúrias, as fornicações, as prostituições e até mesmo a rebeldia contra Deus. Então precisamos tomar cuidado como está o nosso coração. Precisamos sondar o nosso coração. Parte 2 do tópico 3, de natureza individual e universal. A antiga aliança é contrastada com a nova, também quanto ao seu alcance. Na antiga aliança nem todos conheciam o Senhor, o que estava reservado somente ao sacerdote, ao escriba e àqueles que se especializavam em minúcias da lei. Nos dias de Jesus era comum encontrar os mestres da lei, que frequentemente eram consultados sobre os detalhes da Torá. Todavia, na nova aliança, o Senhor prometeu que todos me conhecerão. Hebreus 8, 11. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada. Então, a antiga aliança, alguns conheciam o Senhor, Pessoas que se dedicavam a fazer isso. Já na nova aliança, não é alguns. A disposição de conhecer o Senhor está para todo mundo. Todo mundo hoje pode conhecer o Senhor. Hoje temos várias Bíblias, várias traduções. Algumas casas têm mais de 10 Bíblias. Então hoje, só não conhece o Senhor quem não quer. Ninguém é indesculpável diante do Senhor. Ninguém poderá falar em hipótese alguma que não teve a oportunidade de conhecer o Senhor.
Hoje a pessoa só vai para o inferno se ele quiser, tá? Hoje todo mundo tem à disposição o conhecimento do Senhor. Amém? Parte 3 do tópico 3, de natureza relacional. O aspecto relacional é posto em evidência na citação deste versículo. Porque serei misericordioso para com as iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Versículo 12. A nova aliança é um concerto de misericórdia, graça e perdão. Certo autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida. O homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração, ou reto no coração e incorreto cerimonialmente. Na nova aliança, em vez de uma recordação de pecado todos os anos, Hebreus 10:3, como na antiga aliança, Deus não mais se lembra dos pecados de seu povo. Hebreus 10:17. Então, a nova aliança, ela mostra a verdade do culto verdadeiro que prestamos a Deus. Como eu disse antes, eu volto a repetir. A antiga aliança mascarava a verdade. Na nova, não. Na nova, somos postos diante do Senhor e o Senhor contempla. Não que ele não contemplava na antiga, ele completava. Conseguia também visualizar todo o pecado do homem. Só que ali havia um ritual cerimonial que muitas das vezes mascarava a verdade, diferente da aliança que vivemos hoje. Por isso, você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar a sua esposa, seu esposo, você pode enganar os seus pais, você pode enganar os seus filhos, mas a Deus você não engana, tá? Então fica aí a dica. Vamos à nossa conclusão. O autor já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o arônico e levítico, quando o coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora ele mostra que esse sumo sacerdote possuía um ministério superior, porque ninguém ministra em um santuário superior e o fiador de um superior aliança, por pertencer a essa nova aliança. Os crentes desfrutam de promessas superiores. Por isso, glorifiquemos a Deus por essas bênçãos. Então, o sacerdócio hoje, ele é superior em tudo, e quem ministra sobre ele é superior a tudo, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito no meu canal, se inscreve, digite paulo.delanhese.